A vassoura raspava o chão de cimento com um som seco, repetido. Parecia um grito contido. Um grito meu, porque limpar a casa de manhã cedo, num sábado, enquanto minha mãe fazia pão para vender, nunca foi só tarefa. Era castigo disfarçado de rotina. Castigo por uma culpa que eu nem sabia que tinha. Por ser filha de um nome que nunca se pronunciava aqui dentro. A casa estava silenciosa, como sempre. Mas era aquele silêncio pesado, sufocante, o tipo que só pobre conhece. A geladeira fazia um barulho rouco, o ventilador girava com preguiça, e o cheiro de água sanitária queimava meu nariz. Eu limpava e pensava, é assim que começa meu fim de semana? Sem brinquedo, sem pai, sem descanso. Só poeira, chão áspero e a esperança boba de que talvez amanhã seja diferente. Foi aí que ouvi. A campainha. Não era a entrega do gás, nem a vizinha fofoqueira. O toque foi firme, insistente, estranho. Corri para a porta, mas parei no meio do caminho. Senti um arrepio. Aquilo não era normal. Minha mãe gritou lá da cozinha. Sofia, vê quem é, filha. Tô com a mão na massa. Abri a porta com o pano sujo ainda na mão e congelei. Na minha frente estava um homem alto. Muito alto. Cabelo penteado para trás, camisa clara, sapato limpo demais. E aquele cheiro, aquele maldito cheiro de perfume caro que invadiu a entrada como se dissesse: aqui está alguém que nunca soube o que é faltar. Ele me olhou. Não olhou como os adultos olham uma criança. Ele me olhou como quem encara um pedaço do passado, que resolveu cobrar sua dívida. Como se me ver ali, suada, ajoelhada com um pano sujo nas mãos, tivesse desmontado a história que ele contava para si mesmo há anos. Eu não disse nada, nem oi, nem quem é, nada. Minha mãe apareceu, enxugando as mãos no avental, com o rosto cansado e o olhar cheio de lembranças que ela tentou esquecer. Quando viu o homem, parou, ficou branca. A colher escorregou da mão. Ela murmurou: Caio? O nome caiu no chão mais pesado do que a colher. Era ele, o nome proibido, o nome escondido, o nome que minha mãe nunca teve coragem de pronunciar na minha frente. Meu pai. Eu encarei aquele homem como quem encara uma ferida antiga que voltou a sangrar. Ele tentou sorrir, mas não era um sorriso. Era uma tentativa desesperada de se parecer humano. Sofia, ele disse. Não. Você não tem o direito de dizer meu nome. Você não tem o direito de aparecer aqui, depois de 12 anos, com esse terno imaculado e essa cara de quem só agora lembrou que tem uma filha. Minha mãe colocou o braço na minha frente tentando me proteger, mas era tarde. A dor já tinha transbordado. Vai pro quarto, filha, ela disse quase num sussurro. Mas eu não fui. É ele? Perguntei, com a voz tremendo. Ela hesitou. Olhou para ele e, com os olhos cheios d'água, assentiu. E então eu explodi. Gritei, com tudo o que eu nunca disse. É agora que você aparece? Depois de 12 anos? Depois de todos os meus aniversários em silêncio? Depois das noites em que eu ouvia a mamãe, chorando no banheiro achando que eu estava dormindo, ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim! Gritei. A vizinha abriu a janela. A rua calou. Eu tremia inteira. Queria correr, me esconder. Mas a raiva me prendia no chão, como se minhas pernas fossem raízes. Minha mãe chorava em silêncio. Ele só abaixou a cabeça. Eu não sabia, murmurou. Mentira. Todo mundo sabe quando escolhe virar as costas para alguém. Eu limpo essa casa todas semanas, continuei. E cada canto tem um pedaço da sua ausência. Cada prato rachado, cada roupa doada, cada par de tênis velho, que a mamãe costurou para eu usar. Onde você estava quando eu tive febre e tremia sozinha no colchão fino? Ele não respondeu. Porque não existe resposta. Só existe culpa. Soltei o pano da mão. Ele caiu no chão com um estalo seco, o mesmo som que fazia dentro de mim, toda vez que eu fingia que não precisava de um pai. E naquele instante eu entendi. A presença de um pai não se embrulha em sacolas, não chega de carro, ela se constrói com tempo, verdade,
ou se perde para sempre. Depois daquele grito, a sala mernou no dia seguinte. Ele voltou. Eu sabia que voltaria. Não porque eu queria, mas porque ricos têm essa mania de achar que insistência cura abandono. Dessa vez, veio com sacolas. Muitas. Era como se estivesse tentando empacotar o amor que nunca me deu em caixas coloridas. Eu vi pela janela da sala quando ele desceu do carro. Um carro preto, enorme, brilhando no meio da rua apertada. Os vizinhos saíram nas janelas. A curiosidade morava ali mais tempo do que qualquer um. Ele bateu na porta e quem atendeu foi a minha mãe. Eu fiquei sentada no canto do sofá, só observando. Ela deu passagem, relutante, e ele entrou como se pisasse em território sagrado. Trouxe algumas coisas para Sofia, disse tentando parecer casual. De dentro das sacolas, tirou um tênis caro, com a marca que os meninos da escola adoram exibir, um celular novinho, um estojo cheio de canetas importadas, um perfume, 2 livros, uma mochila cor-de-rosa com brilho. Eu contei 11 coisas no total, 12, se contar o sorriso forçado dele. Eu continuei sentada, ele ficou parado, esperando que eu corresse para pegar os presentes, como nos comerciais de Dia dos Pais. Mas eu só olhei, fria, porque ali, no meio da sala, estavam todos os anos que ele não viu, e nenhum presente cobria isso. Você acha mesmo? Falei baixo, mas firme. Que dá para comprar o tempo? Ele engoliu seco. Não, não acho. Eu só pensei que talvez você gostasse. Eu gostaria, respondi. Se você tivesse dado quando eu precisei. Quando os meus cadernos eram emprestados. Quando eu usava o tênis da prima da vizinha, 2 números maiores. Quando minha mãe chorava escondida porque não tinha dinheiro para o remédio, minha mãe estava imóvel, com os braços cruzados. Não interrompeu. Deixou eu falar, como se dissesse: vai, filha, solta tudo. Ele sentou à minha frente, abaixando o tom. Eu errei. Eu errei do começo ao fim. E eu não quero que esses presentes apaguem isso, mas quero te mostrar que eu tô tentando. Tentando o quê? Levantei. Ficar em paz com a própria consciência? Ou fingir que tá tudo bem? Ele me olhou com os olhos molhados. Não chorou, mas parecia prestes, tentando aprender a ser pai, ainda que tarde. Aquilo me desmontou um pouco por dentro, mas eu mantive a postura. Peguei o tênis e coloquei sobre a estante. O celular guardei na caixinha. Eu não quero isso agora, disse. Não desse jeito. Tudo bem, ele murmurou. Na hora de ir embora, deixou as sacolas ao lado do sofá e olhou para mim como quem pede permissão para continuar tentando. Eu não disse nada. Quando a porta se fechou, minha mãe foi até a cozinha. Ficou de costas para mim, mexendo em algo no fogão. Ele tá tentando, Sofia. E daí? Respondi. Ele devia ter tentado quando eu era bebê, quando você ficava doente e mesmo assim ia vender bolo no sinal. Agora é fácil vir com sapato limpo e carro caro. Ela respirou fundo. Às vezes, o arrependimento vem tarde, mas ainda assim, vem. Fiquei em silêncio. Queria entender. Queria mesmo. Mas meu coração ainda doía como um corte aberto. Naquela noite, fui dormir com os olhos grudados no teto, pensando se ele voltaria de novo, pensando se ele sabia que minha cor favorita nem era rosa, que eu nem gosto daquele perfume doce, que meu herói era minha mãe, não ele. E mesmo assim, uma parte de mim queria que ele voltasse, mas não com sacolas, com presença, com verdade. No dia seguinte, ele voltou. Eu sabia que voltaria. Não porque eu queria, mas porque ricos têm essa mania de achar que insistência cura abandono. Dessa vez, veio com sacolas, muitas. Era como se estivesse tentando empacotar o amor que nunca me deu em caixas coloridas. Eu vi pela janela da sala quando ele desceu do carro. Um carro preto, enorme, brilhando no meio da rua apertada. Os vizinhos saíram nas janelas. A curiosidade morava ali mais tempo do que qualquer um. Ele bateu na porta e quem atendeu foi a minha mãe. Eu fiquei sentada no canto do sofá, só observando.
Ela deu passagem, relutante, e ele entrou como se pisasse em território sagrado. Trouxe algumas coisas para Sofia, disse tentando parecer casual. De dentro das sacolas, tirou um tênis caro com a marca que os meninos da escola adoram exibir, um celular novinho, um estojo cheio de canetas importadas, um perfume, 2 livros, uma mochila cor-de-rosa com brilho. Eu contei 11 coisas no total. 12, se contar o sorriso forçado dele. Eu continuei sentada. Ele ficou parado, esperando que eu corresse para pegar os presentes, como nos comerciais de Dia dos Pais. Mas eu só olhei, fria, porque ali, no meio da sala, estavam todos os anos que ele não viu, e nenhum presente cobria isso. Você acha mesmo? Falei baixo, mas firme. Que dá para comprar o tempo. Ele engoliu seco. Não, não acho. Eu só pensei que talvez você gostasse. Eu gostaria, respondi. Se você tivesse dado quando eu precisei. Quando os meus cadernos eram emprestados, quando eu usava o tênis da prima da vizinha, 2 números maiores. Quando minha mãe chorava escondida porque não tinha dinheiro para o remédio. Minha mãe estava imóvel, com os braços cruzados. Não interrompeu. Deixou eu falar, como se dissesse: vai, filha, solta tudo. Ele sentou à minha frente, abaixando o tom. Eu errei. Eu errei do começo ao fim. E eu não quero que esses presentes apaguem isso. Mas quero te mostrar que eu tô tentando. Tentando o quê? Levantei. Ficar em paz com a própria consciência? Ou fingir que tá tudo bem? Ele me olhou com os olhos molhados. Não chorou, mas parecia prestes. Tentando aprender a ser pai, ainda que tarde. Aquilo me desmontou um pouco por dentro. Mas eu mantive a postura. Peguei o tênis e coloquei sobre a estante. O celular guardei na caixinha. Eu não quero isso agora, disse. Não desse jeito. Tudo bem, ele murmurou. Na hora de ir embora, deixou as sacolas ao lado do sofá e olhou para mim como quem pede permissão para continuar tentando. Eu não disse nada. Quando a porta se fechou, minha mãe foi até a cozinha. Ficou de costas para mim, mexendo em algo no fogão. Ele tá tentando, Sofia. E daí? Respondi. Ele devia ter tentado quando eu era bebê. Quando você ficava doente e mesmo assim ia vender bolo no sinal. Agora é fácil vir com sapato limpo e carro caro. Ela respirou fundo. Às vezes, o arrependimento vem tarde, mas ainda assim vem. Fiquei em silêncio. Queria entender. Queria mesmo. Mas meu coração ainda doía como um corte aberto. Naquela noite, fui dormir com os olhos grudados no teto, pensando se ele voltaria de novo, pensando se ele sabia que minha cor favorita nem era rosa, que eu nem gosto daquele perfume doce, que meu herói era minha mãe, não ele. E mesmo assim, uma parte de mim queria que ele voltasse, mas não com sacolas, com presença, com verdade. No fim daquela semana, ele voltou. Dessa vez, sem sacolas, só com as mãos no bolso e um convite tímido. Sofia, queria te levar para dar uma volta. Um sorvete, talvez? Olhei para minha mãe, que deu um leve aceno com a cabeça. Ela não disse sim nem não. Deixou a escolha comigo. Eu não sabia o que responder. Por dentro, ainda doía. Mas eu tinha tanta curiosidade quanto raiva. E, no fim das contas, aceitei. Mas eu volto antes das 5, falei. Ele sorriu como se aquilo fosse uma vitória. Entramos no carro preto. O banco era tão macio que eu afundei, desconfortável. Não combinava comigo, nem com a rua esburacada que deixávamos para trás. Você tá linda, sabia? Ele disse. Desviei o olhar pela janela. Era estranho ouvir aquilo vindo dele. Eu não queria ser chamada de linda por alguém que nunca viu minhas fases. O caminho foi quase mudo. Ele tentava puxar assunto. Como vai a escola? Vai. Tem amigos? Alguns. Gosta de matemática? Fiz que sim com a cabeça. Mas por dentro gritava: você perdeu o direito de fazer essas perguntas. Chegamos numa sorveteria enorme, daquelas de shopping. Com música alta, cheiro artificial e pessoas com roupas de marca. Me senti um grão de arroz num prato de porcelana. Ele me deixou escolher qualquer sabor. Peguei baunilha com pedaços de chocolate. Ele pegou pistache.
Sentamos numa mesa. Eu fiquei observando as pessoas ao redor. Pais rindo com os filhos, mães passando guardanapo nas bochechas dos pequenos. Era tudo tão natural, tão longe da nossa realidade. Sabe, eu imaginava como você seria. Imaginava? É. Depois que descobri, fiquei pensando. Se teria meu nariz ou o jeito da sua mãe, encarei ele pela primeira vez. Não é sobre nariz, Caio. É sobre onde você estava quando eu precisei. Ele abaixou os olhos. Eu fui covarde, sorri sem humor. Pelo menos não mente. Depois, ele começou a contar da vida dele. Viagens, empresas, sócios. Um prédio novo no centro da cidade. Tudo tão distante do que eu conhecia. Ele falava de reuniões, investimentos, negócios, como se estivesse tentando me impressionar. Mas eu só queria saber se ele lembrava do meu aniversário. Ele não lembrava. Que dia é seu aniversário mesmo? Perguntou, de repente. Engoli seco. 14 de abril. Ele fez cara de que ia anotar mentalmente. Mas não me convenceu. Aquilo me cortou mais do que qualquer silêncio. No caminho de volta, ele tentou colocar uma música no carro. Era uma daquelas calmas que tocam em elevador. Você gosta disso? Ele perguntou. Eu gosto de ouvir minha mãe cantar enquanto cozinha. Isso sim eu gosto. Ele sorriu sem graça. A chegada em casa foi rápida. Ele estacionou, ficou me olhando como se quisesse dizer algo importante. Obrigado por vir comigo hoje. Não fiz por você. Eu sei. Mas mesmo assim, obrigado. Desci do carro e entrei em casa sem olhar para trás. Minha mãe estava na cozinha, mexendo a panela com o cheiro de arroz com alho. Aquilo, sim, me abraçava. Foi estranho, eu disse. Eu imaginei, ela respondeu. Ele parece viver num planeta que eu nunca vou pisar. Mas você pisou hoje. E voltou com os 2 pés no chão. Sorri. Era isso. Ele tinha me levado para um mundo brilhante. Mas eu era da luz do fogão, do pano de prato velho, do rádio chiado tocando modão. E mesmo sem saber, foi nesse contraste que eu entendi. Ele ainda não sabia quem eu era, e talvez nem soubesse por onde começar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, encarando o teto, enquanto o ventilador fazia seu barulho cansado, girando com esforço, como se também tivesse vivido mais do que devia. A luz da rua entrava pela fresta da cortina fina, e eu me sentia pequena, esmagada por dentro. Peguei o caderno que escondo embaixo do travesseiro. A capa já está amassada, os cantos dobrados. É nele que escrevo tudo o que não tenho coragem de dizer em voz alta. Coisas que nem a mamãe sabe. E comecei uma nova página. Se eu tivesse a chance de perguntar, o que eu perguntaria? A primeira veio fácil. Por que você não ficou? Depois veio a avalanche. Você sabia que eu existia? Você me desejou algum dia? O que sentiu quando soube que tinha uma filha? Você me achou parecida com você? Você tem vergonha de mim? Você tem outra família que eu não conheço? Se eu tivesse nascido rica, você teria ficado? Escrevi devagar, uma por uma, como se cada pergunta fosse uma pedrinha tirada do peito. Mas a verdade é que algumas dessas pedras estavam ali fazia anos. Eu não queria que ele me respondesse. Não ainda. Eu só precisava que ele soubesse que elas existiam. Que crescer sem respostas é como andar descalça em chão de vidro. A gente tenta seguir, mas sempre sangra. No dia seguinte, coloquei o caderno embaixo do braço, desci para o quintal e sentei no degrau da escada, de frente para o pé. De acerola. Ele estava carregado. Era época boa. Minha mãe apareceu na porta com uma xícara de café e me olhou com carinho. Acordou cedo. Não dormi, respondi. Ela sentou do meu lado. Ficamos quietas por um tempo. Eu sabia que ela sabia. Tá doendo, né? Ela disse, sem precisar explicar o quê. É estranho, falei. Eu não sei se eu odeio ele, ou se só queria que ele tivesse me amado antes. Minha mãe respirou fundo. Seus olhos ficaram úmidos, mas ela segurou. Amor é escolha, filha. E nem todo mundo tem coragem de escolher amar quando dá mais trabalho do que conforto. Fiquei pensando naquilo. Amor como escolha, como insistência,
como presença. Amor não é só dizer eu te amo. É estar lá quando o mundo desaba. Eu escrevi umas perguntas. Falei, abrindo devagar o caderno. Ela não pediu para ver. Só passou a mão no meu cabelo e disse: quando você estiver pronta, dá para ele. E se ele não souber responder? Então você vai saber mais sobre ele do que saberia com qualquer resposta. À tarde, ele apareceu de novo. Veio a pé. Dessa vez, sem carro, sem sacolas. Só com as mãos nos bolsos e o rosto mais abatido. Posso falar com você, Sofia? Assenti. Sentamos na calçada, como se o mundo tivesse parado ali, no nosso pedacinho de concreto e vento. Eu sei que nada que eu faça agora vai apagar o passado, ele começou. Mas eu quero tentar fazer parte do seu presente. Se você permitir. Fiquei olhando para o chão. Meus dedos brincavam com a borda do caderno. Eu escrevi algumas coisas, disse. Coisas que eu queria perguntar. Ele arregalou os olhos, surpreso. Estendi o caderno para ele e por um instante achei que ele fosse recusar, mas ele pegou, com cuidado, como se segurasse um pedaço de mim. Quer que eu leia agora? Não, só leva. Lê quando estiver sozinho. Quando for de verdade, ele assentiu com os olhos marejados, guardou o caderno no peito, como quem leva um segredo. E eu fiquei ali, sentindo pela primeira vez que, talvez, eu tivesse tirado uma parte do peso que carrego desde que aprendi a sentir falta de alguém que nunca conheci. Tudo começou com uma tontura boba. Eu estava na escola, copiando a lição do quadro, quando a sala começou a girar. Achei que fosse só o calor. Tentei disfarçar, mas a caneta caiu da minha mão. E quando me abaixei para pegar, meus olhos escureceram. Por um segundo, acordei no colo da diretora, com a professora abanando meu rosto. Fica calma, Sofia. A ambulância tá vindo. Ambulância? Meus braços tremiam, meu peito doía. E tudo parecia longe, abafado, como se eu estivesse dentro de um vidro. Naquela tarde, o hospital era branco demais, frio demais. E eu, pequena demais. Minha mãe chegou esbaforida, com a roupa suja de farinha, o avental ainda amarrado, o olhar desesperado. O que houve com a minha filha? Os médicos não sabiam ainda. Pediram exames, me colocaram num soro que gelava por dentro. Eu via a agulha fincada no meu braço e pensava, por que agora? Então, a porta se abriu. Ele entrou. Meu pai. Sem terno, sem perfume caro, cabelos bagunçados, como se tivesse vindo correndo. Quando me viu deitada, pálida, conectada àquelas máquinas, os olhos dele se encheram. Mas ele não disse nada. Sentou do meu lado e segurou minha mão. E foi ali que eu senti diferente. Porque ele não trouxe presente, nem palavra bonita. Só ficou, apenas ficou. Minha mãe estava do outro lado da maca, me alisando o cabelo. Ela não chorava, mas o queixo tremia. É só uma queda de pressão? Perguntou ao médico. Ele balançou a cabeça. Encontramos algo nos exames. Precisa de mais investigação. Pode ser um problema no coração. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai olhou para o chão. O quê? Perguntei fraca. Calma, filha. Vamos fazer novos exames, só isso. Ela disse, tentando sorrir. Mas eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela dava quando a conta de luz chegava alta demais. Fui internada. Dias longos. Camisola de hospital, cheiro de álcool, comida sem gosto. E ele lá. Todos os dias. Levava quadrinhos, desenhava comigo. Um dia, até penteou meu cabelo. Torto, mas com esforço. Uma noite acordei assustada. Tive um pesadelo, chorei baixinho. E ele estava ali, dormindo torto numa cadeira de ferro. Despertei ele sem querer. Tá tudo bem, Sofia? Não, sussurrei. Eu tô com medo. Ele se aproximou e segurou minha mão. Eu também tô, mas tô aqui. E vou continuar aqui. Do seu lado, eu engasguei com o choro. Juro que não vou embora, ele completou. Na manhã seguinte, veio a notícia. Eu precisava de uma cirurgia no coração. Urgente. Em outro estado. Minha mãe quase caiu sentada. Não. Tínhamos como pagar. Nem como ir, nem para onde. Ele então se levantou.
Eu conheço um médico, uma clínica. Vou resolver isso agora. E saiu com passos decididos. Naquele momento, ele não era mais o homem ausente do passado. Era o pai que a vida tinha atrasado, mas talvez ainda desse tempo de ser. 2 dias depois, estava tudo certo. Cirurgia marcada. Viagem preparada, tudo pago, particular. Minha mãe ainda hesitava, mas não tinha escolha. Se for por ela, disse ela, eu aceito qualquer ajuda, mas não se atreva a assumir de novo, ele apenas assentiu. Na véspera da viagem, ele me trouxe um presente. Mas não era uma sacola cara, era um desenho, feito à mão. Eu e ele sentados num banco de praça, com um balão no ar e uma palavra escrita em cima, começo. Chorei ali mesmo e disse baixinho, você vai estar lá quando eu acordar da cirurgia? Ele apertou minha mão. Sofia, agora eu não largo mais, nunca mais. Acordei devagar. A luz branca do teto me cegava um pouco. Meus olhos piscavam, pesados, a garganta seca e um zumbido estranho no ouvido. Demorei para entender onde estava, até sentir o cheiro. Aquele cheiro de hospital, misto de álcool, sabão e um frio que parece vir da alma. Virei o rosto devagar e vi ele, caído na poltrona ao lado da cama, dormindo todo torto, com a cabeça encostada no ombro, o paletó servindo de cobertor improvisado. Ele estava ali. Meu pai. Senti uma lágrima escorrer. Não porque eu doía, mas porque pela primeira vez eu não acordei sozinha em um lugar assim. Ele abriu os olhos quando percebeu meu movimento. Sentou-se num pulo. Sofia? Ei. Você acordou. Assenti, devagar. Não conseguia falar ainda. A garganta ainda ardia do tubo. Mas meu olhar dizia tudo. Ele pegou minha mão com cuidado, como se tivesse medo de me machucar. A cirurgia foi um sucesso, tá? O médico disse que você foi uma guerreira. Sua mãe foi buscar um café, mas já volta. Apertei a mão dele, sem soltar. Por dentro, eu sentia medo. Mas também uma coisa nova. Segurança. Aos poucos fui voltando. No outro dia, minha mãe passou a noite comigo. E ele foi em casa tomar banho, mas voltou antes do almoço. Ele lia para mim. Me contava histórias da infância dele, coisas engraçadas, bobas. E pela primeira vez eu conseguia imaginar ele como uma criança, com medo, com sonhos, com falhas. À tarde, pedi para ele me ajudar a escovar o cabelo. Ele riu nervoso. Não sou muito bom nisso, hein? Ninguém é no começo, respondi. E ali, entre nós, algo mudou. Ele riu. Eu ri. E até o espelho pareceu sorrir de volta. Os dias seguintes foram melhores. A dor diminuía e, com ela, a distância também. Na hora de ir embora do hospital, ele assinou a alta comigo, com firmeza, com autoridade. Vou te levar para casa, disse, olhando para mim e para minha mãe. E se vocês deixarem, quero continuar perto, todos os dias. Minha mãe olhou para mim, como quem diz, você que escolhe agora. Eu olhei para ele e não vi mais o estranho do terno. Vi um homem tentando ser melhor. Você pode vir. Falei. Mas com uma condição. Qual? Me ensina a andar de bicicleta, sem rodinha. Ele riu. Uma risada limpa, verdadeira. Fechado. Na semana seguinte, ele apareceu com uma bicicleta azul. Simples. Sem marca. Eu mesmo escolhi, disse. Queria que fosse com a sua cara, forte, leve e cheia de possibilidade. No primeiro dia, caí. No segundo também. Mas ele sempre levantava comigo. Na quarta tentativa, pedalei sozinha por alguns segundos. Quando parei, ele veio correndo. Você conseguiu? Consegui. Ficamos ofegantes, suados, felizes. Ele ajoelhou e me abraçou. Forte, sem pressa, e foi ali, sem pensar, que eu disse: Obrigada, pai. Na mesma hora, ele congelou. Me olhou com os olhos brilhando. Como é que é? Sussurrou. Pai, repeti. Acho que agora você tá merecendo esse nome. Ele chorou. Não disfarçou. E eu deixei. Porque às vezes a gente cresce esperando por uma palavra.
E quando ela vem, mesmo depois de anos, ela tem um poder que muda tudo. Era sábado de manhã e chovia. Aquelas chuvas finas que parecem escorrer do céu como pensamento, mamãe estava lavando roupa. Papai, agora eu já consigo chamar assim sem tropeçar, foi comprar pão e tapioca na feira. E eu fiquei, sozinha no quarto, revirando umas caixas antigas em cima do armário. Não estava procurando nada, só passando o tempo, até encontrar a carta. Estava dobrada dentro de uma Bíblia antiga, daquelas que a mamãe quase nunca mexia. O papel amarelado, com meu nome na frente, em letras pequenas e redondas. Para Sofia, quando for capaz de entender. Meu coração acelerou. Sentei no chão. As mãos tremiam. E então comecei a ler. Filha, se você está lendo isso, é porque o tempo passou. Talvez eu já tenha explicado muita coisa. Talvez não. Mas há verdades que, escritas, doem menos de dizer. Quando soube que você existia dentro de mim, eu tremi. Não de medo, de responsabilidade. Eu sabia que você viria numa fase difícil. E que o homem que te deu metade do sangue, talvez não, estivesse pronto para dar o resto. Eu pensei em contar. Pensei muitas vezes, escrevi cartas, chorei sozinha, rezei para que ele ligasse. Mas o silêncio também respondeu. Decidi criar você com tudo que eu tinha, meu tempo, meu corpo, meu amor. Faltou dinheiro, sim. Faltou comida às vezes. Mas nunca faltou verdade. E se um dia ele voltar e você sentir vontade de perdoar, não se culpe. Perdoar não apaga o passado. Só permite que a gente viva o presente com mais leveza. Seja feliz, minha filha. Seja inteira. Você nunca foi metade de ninguém. Fechei os olhos. A carta caiu no meu colo. E eu chorei. Chorei por tudo que eu não sabia. Por tudo que ela viveu. Chorei por mim e por ela. Na hora do almoço, sentei entre os dois. A carta ainda dentro do meu caderno. Olhei para a mamãe. Ela entendeu. Olhei para ele. Ele também entendeu. E ali, entre um arroz e um sorriso tímido, percebi que a gente nunca volta a ser quem era, mas pode escolher quem vai ser a partir de agora. Naquela noite, antes de dormir, guardei a carta dentro da minha mochila, porque agora ela era minha, e eu queria carregar junto, não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer que amor de verdade, às vezes, é silêncio que acolhe. Às vezes, o que mais machuca não é o que foi dito, mas o que nunca foi. O silêncio de um pai ausente deixa cicatrizes invisíveis que se abrem nas datas especiais, nas noites de febre, nas perguntas que ficam sem resposta. E mesmo quando ele volta, por mais sincero que seja, não existe um botão de recomeçar. Existe dor, existe desconfiança, mas também existe uma chance. E aí vem a pergunta que não cala. Você teria perdoado? Teria aberto a porta? Ou fechado de vez o coração? Se essa história te tocou, clica no vídeo que está na tela agora e continua essa jornada de reflexão e autoconhecimento com a gente. Porque cada história tem o poder de curar feridas que nem sabíamos que estavam abertas. E se você acredita no poder do amor, da coragem e da reconstrução, se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias que tocam o coração e talvez também ajudem a costurar o seu.